Sabe quantos pobres tem nos Estados Unidos e onde eles moram? É isso que eu vou te explicar nesse vídeo. Semana passada eu falei sobre o Bolsa Família aqui nos Estados Unidos e o vídeo gerou muitos comentários e muitas dúvidas. Muita gente me perguntou qual era a renda máxima para receber o food stamp, o auxílio de aluguel e outros benefícios sociais oferecidos pelo governo americano. Então eu voltei aqui hoje para explicar tudo isso para vocês. Quando a gente fala em pobreza nos Estados Unidos, a imagem mais comum é de alguém dormindo na rua, numa barraca ou debaixo de uma ponte. Mas essa é apenas a última etapa de um processo complexo e muito menos visível aos olhos dos leigos. Hoje, milhões de pessoas vivem em moradias precárias nos Estados Unidos. E aí nós não estamos falando apenas de morador de rua, nós estamos falando de famílias que trabalham, têm filhos na escola, acordam cedo todos os dias, mas moram em motéis pagos por semana, em casas superlotadas, em trailers antigos, em carros, em vans ou então em imóveis degradados. Em números aproximados, cerca de 770 mil pessoas estão em situação de rua numa noite típica, ou seja, são homeless ou sem teto. Mas esse número não conta toda a história. Outros 17 milhões de pessoas vivem em substandard houses, ou casas abaixo do padrão aceitável, casas com problemas graves de estrutura, saneamento ou segurança. Mais 3 a 4 milhões de pessoas vivem como dobrados, ou como se fala aqui, doubled up. Eles vivem de favor na casa de parentes, amigos, né, e por falta de alternativa melhor. E algo entre 10 milhões de pessoas vivem em casas superlotadas, ou crowded homes, com várias famílias dividindo o mesmo espaço. E quando somamos tudo isso, estamos falando de mais ou menos 30 milhões de pessoas em algum nível de insegurança habitacional. E isso é quase 10% da população americana. Então a pergunta inevitável é: como isso acontece num país tão rico? E por isso muita gente me perguntou no último vídeo, mas se existe o Section 8, que é o programa que paga até 90% do aluguel, por que as pessoas moram na rua? E essa dúvida é legítima, né? E parece uma contradição que eu preciso explicar melhor para você. Nos Estados Unidos existem 2 tipos de programas sociais. O primeiro tipo são os previstos em lei, que criam um direito executável, garantido para todos. São programas como o SNAP, que é o Food Stamp, Social Security, que é a aposentadoria, e o Medicaid, que é a saúde básica para os mais pobres. E aí, se você cumpre os critérios de elegibilidade, o governo é obrigado a te oferecer isso. Então não existe fila, e o orçamento do governo cresce conforme a demanda. Já os programas de moradia, como o Section 8, eles funcionam de uma forma completamente diferente, né? Eles são programas sociais discricionários. Ou seja, o Congresso define um teto de gasto por ano. E quando o dinheiro acaba, acabou, mesmo que milhões de pessoas sejam elegíveis ao benefício. E o resultado é duro, mas é simples da gente entender. Hoje, apenas 1 em 4 famílias elegíveis recebe de fato algum tipo de ajuda para o aluguel. O restante entra em filas que duram anos ou até décadas. E em muitas cidades, essas listas ficam simplesmente fechadas. Ninguém mais pode aplicar. A porta de entrada do sistema de benefícios sociais é o Federal Poverty Level, né, ou o que a gente chama aqui de FPL, o famoso nível de pobreza. Em termos práticos, isso significa que uma pessoa é considerada pobre com renda mensal em torno de $1.300. E para cada pessoa a mais na família, você adiciona aproximadamente $450 a esse limite inicial. Então, quer dizer que uma família de 4 pessoas, por exemplo, é considerada pobre com uma renda mensal de aproximadamente $2.600, $2.700 por mês. Em muitas cidades americanas, esse valor não cobre nem o aluguel de um apartamento simples de 2 quartos. E é aí que começa um colapso silencioso. A principal causa da moradia precária nos Estados Unidos não é o desemprego, é o salário baixo frente ao custo de moradia alto. Milhões de pessoas trabalham em hotelaria, limpeza, restaurante, turismo, serviços essenciais e até na construção leve, né? São empregos reais, necessários e permanentes. Mas esses salários eles não acompanham o crescimento do preço dos aluguéis. O trabalho existe, a renda existe, mas ela é insuficiente para sustentar uma moradia formal e estável. A segunda grande causa ela é institucional. Imigrantes indocumentados, eles não podem acessar o Section 8. Eles não têm direito de morar nos conjuntos habitacionais públicos, que são os housing projects, e mesmo quando trabalham, mesmo quando pagam impostos, pagam aluguel ou têm filhos cidadãos americanos, essas famílias ficam totalmente dependentes do mercado privado. Ou seja, quando o aluguel sobe,
não há nenhuma rede de proteção para eles. E por isso eu não canso de alertar os meus clientes. Se vocês tiverem condições, priorizem a compra de uma casa, nem que seja uma casa simples, mas evite depender de aluguel. Evite queimar suas economias com investimentos mirabolantes que vão te oferecer por aqui. E façam de tudo para imigrar legalmente, com visto de trabalho, com green card. Turistas, estudantes e pessoas indocumentadas não têm direito a programas sociais que podem fazer toda a diferença no início de uma nova vida na América. Eu sei que muita gente não conhece todas as possibilidades de visto. Então acesse o QR Code aqui, e se você quiser pode chamar para uma conversa no WhatsApp. Uma pessoa que não tem casa própria, não consegue pagar aluguel e não consegue ajuda do governo para morar, na maioria dos casos não vai direto para a rua. Ela vai para quartos alugados informalmente, em casas superlotadas, motéis e trailers antigos. E eu já vou falar mais sobre isso, tá? Antes eu quero te dar a terceira causa que aparece com mais força nessa última etapa do processo. Entre os moradores de rua, cerca de 30% tem doença mental grave. De 30 a 40 tem algum transtorno por uso de substâncias, ou de drogas. E 20 a 25 sofrem, na verdade, com os dois problemas ao mesmo tempo. Mas é essencial a gente entender que essas condições, elas são tanto causa como consequência do problema habitacional. Ou seja, em muitos casos, a doença mental e a dependência de drogas leva à perda da moradia. E já em outros casos, a perda da moradia gera a doença mental e a dependência de drogas. Por isso não é incomum a gente encontrar idosos, veteranos de guerra, pedindo esmola nos sinais das grandes cidades. E essa imagem gera fortes reações. Uns se solidarizam, sentem pena, outros criticam e condenam. E um dos assuntos mais polêmicos é como as autoridades municipais mantêm as ruas sem mendigos. Pedir esmola ou dar esmola nos Estados Unidos não é crime. Muitas prefeituras já entraram com ações judiciais para proibir essa prática, mas os juízes eles tendem a reconhecer o pedido de esmola como uma forma de liberdade de expressão. Então, aos poucos, foi se convencionando que há duas formas de pedir esmola nos Estados Unidos, a passiva e a agressiva. A forma passiva é ficar parado num parque público, segurando uma plaquinha com seu pedido e ponto. E a forma agressiva é abordar pessoas em pontos de ônibus, perto de caixa eletrônico, lojas, restaurantes, ou seja, qualquer lugar que tenha gente com dinheiro para te dar. Outra forma agressiva é se posicionar em cruzamentos movimentados, onde a presença do mendigo pode atrapalhar o trânsito. Ou seja, em ambos os casos, a polícia vai remover o mendigo. Não porque seja proibido pedir esmola, mas porque é proibido intimidar pessoas ou atrapalhar o trânsito, entendeu? E é por isso que esse assunto é bastante complexo, gera muito preconceito e eu vou deixar para falar mais num próximo vídeo. E se o problema da moradia aqui é tão grande, por que não existem favelas como no Brasil? Porque nos Estados Unidos as leis de zoneamento urbano são muito rígidas. Ocupações irregulares são rapidamente reprimidas e a propriedade privada é fortemente defendida. E isso impede a formação de favelas visíveis, mas não impede a favelização. Nos Estados Unidos, a favelização acontece de forma difusa, escondida e acontece em etapas. Vamos falar dessas etapas, tá? Primeiro a família perde a moradia. Ela tenta aplicar para o Section 8, que é uma ajuda para pagar aluguel, ou então para aplicar para morar num prédio público do governo. Mas se esses programas, eles são discricionários, não tem verba, e eles atendem só 1/4 de quem precisa, e a família não pode esperar, então ela busca alternativas. Primeiro, vai para as casas móveis, para as mobile homes, vai para trailers ou para RV parks, que são formas mais baratas de moradia, mas ainda são dignas. São espaços menores, mas ainda com água, esgoto, energia elétrica e internet. Se ainda fica impossível pagar, eles costumam se mudar para motéis, pagos semanalmente. E como o pagamento é feito adiantado, esses motéis aceitam pagamento sem crédito nem depósito. E quando eu falo de motel, eu estou me referindo a esses hotéisinhos de beira de estrada, típicos aqui dos Estados Unidos, são esses predinhos de 2 andares, simples e baratos. E quando até isso deixa de ser viável, as pessoas mudam para casas superlotadas, crowded homes, em quartos improvisados, garagens e até porões adaptados. Ou então, a família vira dobrada, como se fala aqui, doubled up, Passam a morar com parentes ou amigos, sem contrato, sem estabilidade, sem privacidade. Elas dormem no sofá, no colchão de ar, se vira como pode. E quando a família expulsa de casa, aí sim eles vão morar nos carros e nas vans, E aí tem uma zona cinzenta entre ter casa e não ter.
E morar no carro significa literalmente transformar o carro numa casa. Todos os seus pertences estão no porta-mala. E o mesmo carro que você usa para trabalhar de dia, à noite serve de dormitório. Quem mora no carro, né, usa banheiro no supermercado, toma banho em posto de gasolina ou na academia de ginástica. Uma vida bem triste. E só depois que ele perde o carro, aí sim ele vai para a rua, onde a exclusão social se consolida na prática. Essa semana, coincidentemente, o presidente da Argentina publicou um mapa da América do Sul ilustrando o Brasil com favelas. E a Argentina, o Chile, Peru como cidades futuristas, mais luxuosas que Dubai. Isso me incomodou um pouco, né? Então eu fui pesquisar e descobri que no Brasil, cerca de 6 milhões de famílias vivem em favelas. E esse número é grande, mas dá quase 8% da população brasileira. E como eu disse no início desse vídeo, nos Estados Unidos quase 10% da população vive em moradia precária, mas quase sempre dentro de imóveis formais, legais e fragmentados. Muita gente vai achar que não tem comparação, mas eu acho que depende do caso. Algumas favelas brasileiras apresentam moradia mais digna que nos Estados Unidos. É a mesma exclusão social com uma aparência diferente. Mas realmente tem uma coisa que é muito diferente. É a questão da segurança pública. As favelas do Brasil, por serem grandes espaços urbanos, concentrados, sem a presença intensiva do Estado, elas viram uma terra sem lei, onde se instalam as milícias e o crime organizado. E realmente não tem nada parecido com isso aqui nos Estados Unidos. Se você quer aprender mais, né, sobre as moradias precárias dos Estados Unidos, ver imagens, conhecer histórias reais e narrativas baseadas em fatos reais, eu te recomendo assistir 3 filmes. Primeiro, Nomadland, né, que foi vencedor do Oscar em 2020, né, conta a vida de trabalhadores sazonais morando em vans. Segundo, aqui pertinho de mim, The Florida Project, de 2017, conta a história de moradores aqui de Kissimmee, de baixa renda, alguns deles até funcionários da Disney, vivendo com as crianças em motéis pagos por semana. E um outro muito interessante é o Lost Angels, Skid Row is My Home, também de 2017, que fala como é a vida no maior acampamento de sem-teto de Los Angeles. Na minha opinião, todos esses filmes mostram esse problema sem exageros. Eles retratam a realidade de uma parte do povo americano, eles mostram que nos Estados Unidos nem tudo são flores e que nem todo mundo é bem sucedido na cultura da meritocracia, apesar de trabalharem duro. Por isso minha conclusão, depois de 16 anos morando aqui, é que a pobreza habitacional dos Estados Unidos ela não grita, ela sussurra. Ela se esconde atrás de fachadas coloridas dos motéis, de casas bonitas por fora, mas super lotadas por dentro, e de carros estacionados no Walmart à noite. E quando a gente visita os Estados Unidos como turista, a gente não vê essa pobreza. E entender isso não é ideologia. É apenas enxergar a realidade dos problemas sociais modernos como eles realmente são. É apenas encarar a vida como ela é. Então, se a sua vontade é vir morar aqui, o meu conselho é sempre o mesmo. Prepare-se bem. Conheça a realidade. Os Estados Unidos realmente oferecem muitas oportunidades, mas não se resume a um iPhone de $1.000 ou uma TV LED de 300. A sociedade americana é bem mais complexa. E se você vier bem preparado, você pode conquistar muito mais do que um iPhone, uma TV e um Toyota Corolla. Mas venha com o visto certo para não se arrepender. E para finalizar, eu queria pedir o seu comentário nesse vídeo. Eu quero muito saber a sua opinião. E se você quiser conversar, chama aqui no QR Code ou no link da descrição. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like. Se você quer saber mais sobre a vida nos Estados Unidos, então já se inscreve no meu canal e ativa o sininho, porque só assim o YouTube te avisa quando eu lançar um vídeo novo. Até o próximo vídeo. Tchau!